Olá, apaixonados por arte, tudo bem por aí? Eu espero que sim. Eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e esse é o Pra Falar de Arte e Educação. Bom, eu sei que você estava com saudade de mim, eu estava desaparecido, mas não se preocupe porque agora eu voltei. Para ficar, não sabemos. Mas eu fiz análise de algumas provas de concurso e ao longo dessas semanas eu vou soltando essas análises, assim que eu for editando eu vou soltando. Você já sabe, para falar comigo você pode falar pelo Instagram, @prof.rafaelpavlina. Você pode me mandar e-mail e você pode colocar aqui nos comentários porque eu sempre respondo um por um. Tem dúvidas, tem sugestões? Me escreva. Agora vamos analisar a prova? Então, a gente tem a primeira pergunta do Instituto IDEC de 2013. A pergunta 16 diz o seguinte: pela escultura, arquitetura, instalação ou por seu próprio corpo, o artista utiliza o espaço interagindo com ele. As dimensões, altura, largura e profundidade estão sempre presentes e podem ser facilmente percebidas. Por isso, podemos dizer que uma escultura, por exemplo, é A, dimensional, B, bidimensional, C, plana ou D, tridimensional. Esse é aquele tipo de pergunta que está dado, né? Que você olha e você fala assim, nossa, sério? Era isso mesmo a pergunta? Então, a resposta está fácil aqui. O que vocês acham? Vamos fazer a análise da pergunta. Está falando de 3 dimensões aqui, altura, largura e profundidade. Está falando de 3 dimensões. Reconhecem aqui, ó? Já foi no cinema assistir um filme 3D? O que é o filme 3D? É o filme que tem altura, largura e profundidade. Então a gente pode partir do básico, né? 3 dimensões. Então a resposta tem que ter alguma coisa a ver com 3 aqui. Dimensional não é, bidimensional tem a ver com 2, plana tem a ver, né, com a linearidade, e o tridimensional, o tri aqui corresponde a 3. Então 3D, quando a gente for analisar, a resposta correta é a letra D, tridimensional. Pergunta bem boba, bem simples, bem fácil. Então provavelmente essa prova aqui estava precisando de professor e eles abriram mão da qualidade da pergunta mesmo. Vamos lá. Aqui, ó, a gente tem os artistas da Grécia do período helenístico desconheciam. O que os artistas desconheciam? A, o homem como tema da arte. B, as leis da perspectiva. C, a escultura ou D, a arquitetura. Então a gente está falando de um período, do período helenístico, dentro da Grécia, dentro do período grego. Aqui tem essa palavra, ó, que eu já tinha até marcado, que é o desconheciam. Gente, eu não gosto muito dessa ideia aqui do desconheciam, porque eu não sei necessariamente se eles desconheciam ou se era uma opção não utilizar isso aqui que a gente vai analisar. Porque quando a gente coloca como desconheciam, a gente coloca como se eles não soubessem fazer e por isso eles não faziam. Mas, na verdade, não é exatamente dessa forma. Como quando a gente olha para o período do Egito, muitas pessoas falam que os egípcios não dominavam a pintura, o desenho, e por isso faziam a lei da frontalidade lá, com as pernas de um lado e o tronco do outro. Mas não é que eles não sabiam, não entendiam de arte, que não sabiam fazer. Era uma opção, eles escolhiam fazer daquele jeito, naquele formato. Então eu acho que usar o termo desconheciam não é a melhor coisa, mas vamos analisar aqui as possibilidades. O homem como tema da arte, B, as leis da perspectiva, C, a escultura e D, a arquitetura. Gente, Grécia, a gente está falando aqui de um período onde a gente tem muitas esculturas, muitas pinturas, a gente tem os ornamentos, as colunas, e o período helenístico, ele é conhecido justamente por essa representação do corpo humano, por essa representação das passagens de contos dos homens, da mitologia. Então, o período helenístico, ele tem o homem como centro, o tempo todo a gente está analisando, e todas as pinturas, esculturas que a gente vê do período helenístico, a gente tem o homem aí no centro, então a resposta A não pode ser. A letra B, as leis da perspectiva, opa, que essa pode ser, né? A letra C, escultura, a gente vê escultura o tempo todo na perspectiva do período helenístico, e na letra D, a arquitetura também, né? Quando a gente vê as colunas, as construções, o tempo todo a arquitetura está presente. Então aqui a resposta que a gente deve marcar é a letra B, as leis da perspectiva. Mas mais uma vez, não é que eles não conheciam, que eles desconheciam a lei da perspectiva, mas na verdade talvez fosse uma opção de representação. O que eles não conheciam, né, é aquele ponto de fuga, aquela lei
do ponto de fuga, que vai ser descoberta, vai ser aprofundada lá no Renascimento, com Leonardo da Vinci e tal. Mas não dá pra gente dizer que a Grécia desconhecia. Eu tenho um pouco de receio falar desse jeito. Mas a resposta que a gente deve marcar é a letra B, as leis da perspectiva. Vamos para a próxima, Instituto IDEC 2013 também, a questão 18. A formulação de uma nova visualidade e a dissolução da pintura fica evidente na produção pictórica do modernismo, classicismo, romantismo ou do barroco. Ó, aqui a gente está falando da formulação de uma nova visualidade. Pergunta incompleta, pergunta meio solta, mas em relação ao que a gente está falando uma nova visualidade? Então a gente vai pensar na linha do tempo da história da arte, partindo aqui da pré-história e dos movimentos do clássico, até chegar na arte contemporânea. Vocês pediram para eu usar esse lápis aqui, eu estou me batendo, mas estou tentando. Então, pensando na arte contemporânea. Ele vai falar sobre uma nova visualidade e a dissolução da pintura. O que significa a dissolução da pintura? Que a gente não está usando mais a pintura necessariamente com aqueles padrões estéticos do clássico, daquilo que era comum. Então foi uma ruptura. Se a gente pensar numa ruptura entre esses 4 movimentos aqui, qual deles foi mais ruptivo em relação aos clássicos, àquilo que já era feito há algum tempo? Vamos aqui de baixo para cima. Tanto o barroco, quanto o romantismo, quanto o classicismo são movimentos que, apesar de serem diferentes entre si, apesar de terem uma referência diferente daquilo que era o movimento anterior, vamos pensar aqui no romantismo, se a gente comparar com o realismo, ou o barroco, a gente comparar com o rococó que vem depois, ou a gente compara com o renascimento que vem antes. Se a gente faz esse contraponto, eles são movimentos diferentes, mas eles ainda estão dentro de uma perspectiva de uma pintura, utilizando as cores, a tela do mesmo, a partir de uma mesma, de uma formatação. Quando a gente vem para o modernismo e a gente tem as escolas dos ismos, né? Impressionismo, expressionismo, pós-impressionismo, a gente tem uma ruptura com os movimentos anteriores e a pintura deixa de ser aquele eixo central, ela deixa de ter aquela centralidade nos padrões clássicos de pintura. Então, o movimento, o período que faz essa nova visualidade, essa dissolução da pintura, essa mudança dos paradigmas e muda a produção pictórica é a letra A, modernismo. Mas, de novo, né, essa pergunta aqui, ela tá bem mal formulada, você vê que falta informação na pergunta, mas a gente vai pela dedução aí do que pode ser. Na 19, a gente tem o Instituto IDEC também, 2013, e diz assim: na sociedade contemporânea, a arte é constituída principalmente de 3 formas. Quais são elas? Arte erudita, arte popular e indústria cultural, arte popular, arte folclórica e cultura de massa, cultura de massa, cultura de consumo e arte folclórica, arte elitizada, popular e erudita. Olha, essa aqui, mais uma vez, essa pergunta, essa banca aqui, essa prova me deixa angustiado, porque eu acho muito pobre. Eu acho um texto pobre, uma pergunta pobre e respostas pobres. E eu fui pesquisar, eu respondo a prova antes de trazer aqui para vocês, daí fui pesquisar no gabarito as respostas. E no gabarito deu aqui uma resposta, mas eu acho bem discutível, tá? Vamos pensar aqui, então, nas nomenclaturas. Arte erudita. Arte erudita é aquilo que é voltado para as classes mais burguesas, aquilo que é mais clássico, aquilo que parte do intelecto. A arte popular, ela tem a ver com a arte feita por pessoas de forma mais popular, como artesãos, a arte do dia a dia, do consumo ali. E a indústria cultural, que é aquela cultura de massa, que é aquela reprodutibilidade, né? Aqui a gente pode usar o Walter Benjamin para pensar a época da reprodutibilidade técnica. A letra B aqui a gente tem arte popular, arte folclórica, discutível também, né? A gente fala muito do folclore, das representações artísticas do folclore, mas é discutível. E a cultura de massa. A cultura de massa, ela tá, de alguma forma, dentro da indústria cultural.
Aqui, de novo, cultura de massa, cultura do consumo e arte folclórica. A cultura de massa e a cultura de consumo, elas vão dialogar e as duas vão dialogar com a indústria cultural. Arte elitizada, arte popular e arte erudita. Aqui a gente tem uma separação entre classes sociais, então a gente está falando de arte produzida apenas por e para elites burguesas. A gente tem a arte popular, que é a arte comum, o dia a dia, a arte que chega a todas as pessoas. E a arte erudita, pensando numa questão de classe, pensando numa questão de erudição, de intelectualização da arte. Temos essas opções aqui. Quero que você responda aí no seu caderninho, anote e me diga o que você acha. E eu vou dizer a resposta que estava lá no formulário oficial no gabarito oficial da INDEC, ó. A resposta correta é a letra D, arte elitizada, popular e erudita. De novo, eu não concordo com isso, essa é a resposta que estava lá, mas não sei se isso aqui foi passível de recurso, se recorreram ou não disso aqui, mas para mim essa pergunta tá mais uma das perguntas pobres e sem pé nem cabeça. Vamos para a próxima. Acho que é a última pergunta da INDEC, não tenho certeza, mas vamos lá. Há milhares de anos, o homem tem se preocupado com a beleza de tudo que o rodeia. Essa preocupação faz com que a arte exista e, consequentemente, os artistas. Qual das afirmações abaixo identifica os motivos que levam o homem a criar uma obra de arte? A. Compreender as infinitas maneiras de simbolizar uma ideia e expressar os sentimentos. B. Comunicar uma forma estética do seu dia a dia. C. Despertar uma consciência artística. Ou D. Valorizar a diversidade artística. Olha, eu vou deixar vocês responderem, mas mais uma vez, essa pergunta, ela não traz referência, ela não diz a partir do que está vindo essa pergunta, ela não tem o menor pé nem cabeça, é uma pergunta pobre, com respostas pobres e totalmente discutível. De novo, eu vou mostrar para vocês o que estava no gabarito oficial, mas extremamente discutível. Compreender as infinitas maneiras de simbolizar uma ideia e expressar sentimentos? Sim, o homem produz arte por isso. Comunicar uma forma estética do seu dia a dia? Sim, também, porque a gente tem muitos artistas que fazem isso, né? Despertar uma consciência artística? Sim, pode ser também, né? Valorizar a diversidade artística? Também. Mas, se for pensar assim, se alguém da prova for te explicar por que a resposta correta é a que é, a alternativa que é, eles vão te falar, não, é que essas três aqui, ó, elas não estão falando diretamente sobre os motivos que levam o homem a criar uma obra de arte. Então, o motivo não é comunicar, não é despertar, nem valorizar. O motivo é compreender como simbolizar uma ideia e expressar os sentimentos. Então, a resposta correta é a letra A. Não concordo, acho que é uma pergunta pobre com respostas pobres, mas no gabarito oficial tá isso aí. Vamos mudar de banca, graças a Deus, e aí vocês vão ver a diferença das perguntas. Essa aqui é a da banca FEPESE. Me pediram essa prova várias vezes, mas eu acabei deixando passar e não fiz, então tá aqui ela hoje. FEPESE 2023, ó, ano passado, então tá recente. A teoria das cores é um campo de estudo que explora a natureza das cores e a forma como elas interagem. Várias teorias e modelos foram desenvolvidos ao longo do tempo para entender melhor a percepção e o uso das cores. Identifique abaixo as alternativas V ou F com relação aos conceitos chaves relacionados à teoria das cores. Então nós temos 4 opções aqui, nós vamos marcar verdadeiro ou falso. Eu costumo pegar um papel e ir colocando, antes de olhar as alternativas, V ou F, e aí no final eu confiro se tem lá nas alternativas uma opção que corresponda àquilo que eu marquei, porque senão eu fico influenciável pelas alternativas e erro. Bora lá. Modelo RGB. Esse modelo é usado em dispositivos eletrônicos como monitores de computadores e TVs. Ele representa cores através da combinação da luz vermelha, verde e azul. Modelo CMYK. Esse modelo é comumente utilizado em impressão. As cores são representadas pela sobreposição de tintas ciano, magenta, amarela e preta. Círculo cromático é uma representação visual das cores organizadas em um círculo. Ela destaca as relações entre as cores RGB e CMYK. Teoria das cores de Newton. Sir Isaac Newton desenvolveu a teoria das cores ao observar a decomposição da luz branca através de um prisma.
Ele identificou as cores do espectro visível e percebeu que, ao combiná-las, poderia formar a luz branca novamente. Assinale a alternativa correta. Daí temos as opções aqui, ó. VVFV, VVFF, VFFV, FVVV, FVVF. Então vamos voltar para a pergunta. Já marca aí, dá o pause e responde, e aí a gente vai conferir se você acertou ou errou. Vamos um por um. Modelo RGB, ele é utilizado em dispositivos eletrônicos. É legal você saber o que é RGB. Se você souber aqui, ó, você responde bem facinho. RGB. Ele é um sistema que está aqui em inglês. Nós temos red, green e blue. Red de vermelho, green de verde e blue de azul. Então tá aqui, ó, vermelha, verde e azul. E ele é usado em dispositivo. Nós temos as cores primárias. O que são cores primárias? São cores originais. Nessas cores primárias, a gente tem o amarelo, o azul e o vermelho, como a gente aprendeu, já vamos falar sobre isso, mas nem sempre as cores primárias são essas, porque quando a gente está falando de cor primária, de cor luz, a gente vai ter o vermelho, o verde e o azul. Se eu estou falando de cor primária, cor luz, são essas três aqui que são as cores primárias. Se eu estou falando cor pigmento, cor tinta, aí sim a gente vai para aquelas cores que a gente já conhecia. Então essa aqui é uma alternativa verdadeira, tá? Primeira alternativa foi verdadeira. Modelo CMYK. Esse modelo é comumente utilizado para as impressões. Ela é representada pelas cores magenta, amarela e preta. E ciano. Ó, CMYK. CMYK. De novo, aqui a gente tem uma expressão, uma abreviação em inglês. C de ciano, M de magenta, né? Que em inglês é magenta. Y de yellow, de amarelo. Esse K aqui, ele não representa necessariamente preto, ele seria mais uma saturação de cor de cinza. Mas a gente pode ler como preto também, não tem problema. Porque senão aqui teria que ser um black, mas é um K, é uma letra mais versátil a partir da paleta de cores. Então, o modelo CMYK é um modelo que faz a impressão. A gente aprendeu que as cores primárias eram amarela, vermelha e azul. A gente até canta a música do coelhinho, né? Azul, amarelo e vermelho também. Mas, na verdade, quando a gente está falando de cor primárias, cores originais primárias de tinta, de pintura, a gente tem ciano, yellow e magenta. Qual que é a diferença? O ciano, ele é uma cor mais aberta do que aquele azul que a gente conhece, aquele azul bique. O magenta, a cor primária magenta, ele é mais puxado para um rosado do que para aquele vermelho sangue. A gente usa a cor, a gente fala cor primária vermelha e usa aquele vermelho que parece sangue, né? A cor original, magenta, ela é mais puxada para o rosado, ela não é tão forte, ela não é tão fechada. E a yellow, a amarela, como a gente conhece. Então essas aqui são as três cores primárias. E aí a gente tem o preto, que vai dando a saturação, vai dando a matização dessas três cores. Então aqui o modelo CMYK é utilizado nas impressões, cor pigmento, isso é uma expressão verdadeira, então coloca lá verdadeira. Círculo cromático é uma representação visual das cores organizadas em um círculo. Ok, até aqui, beleza, tá certo. Ela destaca as relações entre as cores RGB e CMYK. Vocês já viram um círculo cromático? Eu tenho um aqui preso, mas não vou pegar porque ele tá amarradinho ali. Destaca a relação? Tem alguma coisa no círculo cromático que faça essa relação entre RGB e CMYK? Não, ela é só uma representação das cores. Então, ela não destaca. Isso aqui não existe. Ela não destaca as relações. Então, essa aqui é falsa. Falsa. Então, vamos colocar falso aqui. Teoria das cores de Newton. Sir Isaac Newton desenvolveu a teoria das cores ao observar a decomposição da luz branca através de um prisma. Ele identificou as cores do espectro visível e percebeu, ao combiná-las, poderia formar a luz branca novamente. Isso aqui, alguns de vocês já devem ter visto o disco de Newton, né? Que você pega o disco de Newton, faz assim um furinho no meio, coloca faz um disco como se fosse uma roda de bicicleta com todas as cores. E quando você gira ele bem rápido, ele vira branco, né? A soma de todas as cores resulta no branco. Eu assisti esses dias atrás o canal Manual do Mundo com o Iberê Camargo, e nesse vídeo ele faz exatamente esse exercício. Ele pega as três cores primárias, né? Cor luz,
amarelo, vermelho, verde e azul, coloca um prisma. Quando essas cores passam por esse prisma, elas ficam brancas, né? Elas representam a cor branca. Mas se você pegar um outro papel, colocar mais perto e fazer um buraquinho nesse papel e a luz branca passar por esse buraquinho, depois ela reproduz as cores vermelho, verde e azul novamente. Então, isso é a decomposição e a composição, né? Então, as cores 3 juntas compõem o branco, e depois, quando você abre de novo, você consegue decompor a luz branca. Então, essa teoria da cor elaborada pelo Newton, onde ele vai fazer a composição das cores para gerar o branco, depois a decomposição para gerar as cores novamente, ela é verdadeira. Então, tá aqui, verdadeira. Então, aqui tá verdadeira. Então, a gente tem VVFV. Vamos ver qual é a alternativa? VVFV, tá aqui, ó. É a A. Pergunta FEPESE 2023. A Bienal de São Paulo é uma das mais importantes exposições de arte contemporânea do mundo. Ocorre a cada 2 anos na cidade de São Paulo, no Brasil. Foi inaugurada em 51. Só informação até agora. A Bienal de São Paulo tem como objetivo proporcionar um espaço para exposição e discussão das tendências e questões contemporâneas. Cada edição da Bienal é organizada em torno de um tema específico, e uma equipe curatorial é responsável por selecionar as obras e artistas que participarão do evento. Os temas frequentes refletem questões sociais, políticas e culturais contemporâneas. Assinale a alternativa que corresponde corretamente à edição da 35ª Bienal de São Paulo, em cartazes 6 de setembro a 10 de dezembro de 2023. Vamos lembrar, a Bienal era em anos pares, né, mas depois da pandemia, aí, como pulou um ano, agora é anos ímpares. Então, quais são as alternativas? A. Com curadoria de Fábio Pedrosa, intitulada Sons do Silêncio, trata de expressões conscientes da quietude, um convite para desacelerarem um mundo que muitas vezes ressoa com o tumulto incessante. B. Com curadoria do Jaider Almeida, Luciana Silveira e Beatriz Rocha, foi intitulada Fronteiras Fluidas, e trata da reflexão sobre a natureza transitória e permeável das fronteiras, celebra a fluidez e a interconexão. C. Com curadoria de Camila Frota, intitulada Egos do Agora, e trata da interconexão e a universalidade das experiências contemporâneas. Egos do Agora é uma celebração da arte como um espelho do presente. D. Com curadoria de Diane Lima, Grada Quilomba, Hélio Menezes e Manuel Borja Viléu, foi intitulada Coreografias do Impossível e trata de espaços impossíveis que se situam nos territórios nativos, existenciais, espirituais e ancestrais, que encontram maneiras de coreografar o impossível. Letra E. Com curadoria do Bernardo Mestre, Marta Mosqueira e Beatriz Andrade, foi intitulada Ressonâncias Urbanas, a cidade como palco e protagonista, e trata de uma reflexão sobre como as cidades moldam e são moldadas por seus habitantes. Essa aqui, gente, ou você chuta, ou você conhece, ou você sabe. E aí fica a dica, toda vez que você vai fazer um concurso de arte, as pessoas me perguntam o que eu tenho que estudar, o que eu tenho que ver, o que eu tenho que saber. Eu sempre falo que você tem que estar com o teu radar aberto e meio olhando para tudo, tudo que está acontecendo no mundo. A Bienal de São Paulo ela é uma das mais importantes do mundo, né? Ela acha que só perde para a Bienal de Veneza. De resto, ela é gigantesca, muitos artistas, autores, e todos os anos a curadoria dessa Bienal ela vem discutir, vem trazer os temas mais polêmicos e mais contemporâneos, os temas mais que estão em voga na sociedade no momento que ela está sendo feita. Pelos nomes aqui, a gente tem nomes que são bastante importantes na arte, mas a alternativa que corresponde à resposta correta, ela traz os nomes das pessoas que estão agora discutindo esses temas, trazendo esses temas à baila, e estão trazendo esses temas de forma provocativa. Então, eu fui nessa Bienal, e essa Bienal também, ela viajou pelo Brasil todo, fazendo pequenas exposições com algumas obras dessa Bienal em diferentes cidades, principalmente nas capitais do Brasil. Então, vale a pena dar uma olhada sempre que está tendo alguma exposição, ou alguma exposição de repercussão. Eu me lembro quando teve aquela exposição que deu problema lá, que tinha um homem pelado e a criança viu o homem pelado na obra. Isso caiu num concurso público logo algum tempinho depois, porque toda vez que tem alguma coisa que é muito significativa, tem alguma coisa que é muito forte ou que chama a atenção da sociedade, ela acaba indo para a prova de concurso público. Aqui também não tem muito como chutar, não tem muito como ficar elocubrando muito. A resposta correta é a letra D. E aí fica o convite para vocês
A Grada Quilomba, ela participou do Roda Viva, aquele programa da TV educativa, e ela fala muito sobre essa questão da arte decolonial, da arte enquanto outros espaços possíveis. E aí, quando você escuta ela dando a entrevista lá no Roda Viva, você começa a pensar nessa questão das coreografias do impossível. Vamos para a última pergunta, que já foi bastante tempo. Deixa eu ver quanto tempo nós falamos aqui. É bastante tempo, vamos lá. FEPES 2023, analise a imagem abaixo. Aí tem uma imagem, aí tem um textão. Já vou mostrar a imagem para vocês. O texto que eu vou ler aqui, da pergunta, ele não tem muita relação com a análise que a gente vai ter que fazer lá da obra, tá? Mas é bom ler para conhecer, para saber. Vamos lá. Perde o lume dos olhos, pasma e treme. Pálida a cor, o aspecto moribundo. Com a mão, já sem vigor, soltando o leme. Entre salsas e escumas, desce ao fundo. Mas na onda do mar, que irado freme. Tornando a aparecer desde o profundo. Ó, Diogo cruel, disse com mágoa. E sem mais vistas ser, sorveu-se na água. O Caramuru, escrito por Frei José de Santa Rita Durão, Moema. Pintado em 1866, retrata uma jovem indígena de uma tribo Tupinambá. A personagem Moema de Santa Rita Durão muitas vezes foi representada na literatura e nas artes. Foi utilizado por diversos artistas brasileiros como símbolo da suposta pureza e inocência indígena, frequentemente que era idealizada. Na pintura, que eu vou mostrar para vocês, que artista fez uma abordagem da Moema que não reproduz uma cena de produção literária, mas uma interpretação acerca do destino da indígena nas águas após ser rejeitada pelo amado Caramuru. Então, tem o texto do Caramuru aqui, tem toda a história, tem a literatura, e aí nós vamos para a imagem. Essa é a pintura. Então aqui está escrito, tá aqui na nossa cara, essa é a pintura. Quem fez essa pintura? Essa é a pergunta, tá? As opções são Pedro Américo, José Ferraz de Almeida Júnior, Victor Meireles de Lima, Cândido Portinari ou Rodolfo Amoedo. Essa aqui, mais uma vez, ou você pode bater o olho e já saber, de estudo. É muito importante ler história brasileira, história da arte brasileira, então você poderia saber essa alternativa aqui. Ou você fazer uma análise das características, né, de cada um desses artistas aí, quem se aproxima mais. Então vamos por partes aqui. A gente tem o Pedro Américo. O Pedro Américo, ele fazia muitas representações de fatos históricos, de momentos importantes da história brasileira. Vamos pensar que o Pedro Américo é o cara que vai pintar a Independência ou Morte, aquela pintura gigantesca que está lá no Museu do Ipiranga em São Paulo, que tem o Dom Pedro em cima de um cavalo, que é aquela cena extremamente dramática e tal. Aquilo lá é uma pintura do Pedro Américo. A gente tem o José Ferraz de Almeida Júnior, a gente chama ele de Almeida Júnior, né? O Almeida Júnior, esse pintor de Itu, em São Paulo, ele tem pinturas que vão retratar pessoas, personalidades brasileiras, mas ele tem uma característica muito forte nas obras dele, que é a representação de quem era o caipira nacional, quem era a referência de caipira brasileiro. Então, se a gente parar para pensar nas obras do Almeida Júnior, vai mais para esse lugar da representação das matas, das vegetações e do caipira. Então, não tem muito da característica dele. O Victor Meireles, vamos pular ele, né? Porque aí ele é o que está mais próximo da possibilidade. O Cândido Portinari, que vai fazer essas representações, né? O Portinari, ele representa a população brasileira, de modo geral. Ele faz o quadro Guerra e Paz, vocês já devem ter visto. Tem uma obra dele que eu adoro, que é uma das minhas favoritas da história da arte, que são Os Retirantes, que é uma obra extremamente forte, falando sobre a migração brasileira, das pessoas que saíam do Nordeste para tentar a vida no Sudeste. Então a característica dramática da obra dele, ela é mais marcante, é mais simbólica, ela é figurativa, mas ela vai mais para uma questão mais expressionista, talvez. O Rodolfo Amoedo, ele faz pinturas que também não tem uma característica muito, muito marcante, mas ele se interessa muito pela cultura africana, ele vai muito para a característica do Oriente Médio, essas obras mais com outros aspectos, né, imagéticos. Então, desses 5 aí, o mais possível, o mais próximo
olhando essa obra é o Victor Meirelles. Só quero fazer um parênteses, quando eu estava lendo a questão, quando eu li pela primeira vez, eu lembrei muito do filme Caramuru, a Invenção do Brasil. Ele é um filme do Selton Mello com a Camila Pitanga faz a Moema, e eu fiquei pensando, olha como é legal a gente ter repertório. Porque quando eu estava lendo o texto tem palavras muito rebuscadas, assim, eu não estava entendendo muito o texto. Aí quando eu puxei na memória e lembrei do Caramuru, falei, ó, como é bom você ter referência. Porque a história do Caramuru, que vem pro Brasil, depois ele volta para Portugal, e nessa volta ele larga a Moema, e a Moema cai na água, e aí fica aquela, e aí, o que aconteceu com Moema? Eu não me lembro quem era a outra, era Camila Pitanga, o Selton Mello, e tinha mais uma, que eu acho que a outra que era a Moema, não tenho certeza. Mas ela caía na água e, meu Deus, o que vai ser de Moema? E esse pintor, esse artista, é um dos únicos que retrata o que aconteceu com ela depois. No filme acontece uma outra coisa, né? Não vou dar spoiler aqui, assistam. É um filme bem antigo, né? Acho que é de 2000, acho que era a comemoração dos 500 anos do Brasil. Mas é uma outra característica, né? Era a representação aqui desse artista, era o que aconteceu depois que ela caiu ao mar, né? Depois que ela tentou seguir o barco e não conseguiu. Então, é uma representação diferente de tudo que se tinha sido feito até o momento. E aí, quem faz essa obra é o Victor Meirelles de Lima. De novo, vale a pena você, antes de um concurso, estudar bastante história da arte brasileira, certo? E aí, o que você achou? Achou prova fácil? Achou difícil? Gostou da leitura? Gostou da interpretação das perguntas que eu fiz? Deixa seu comentário, já sabe. Não custa nada, curta esse vídeo, se inscreve, ativa as notificações para ficar por dentro. Não perde também o podcast para falar de arte e educação, que está com episódios novos. E não perde também a rede social, o Instagram, porque eu posso conversar com vocês por lá. Já sabe, se quiser ajudar o canal, aqui embaixo você encontra as informações para isso, porque quanto mais ajuda eu tiver, mais vídeos eu posso gravar, certo? Vejo vocês em breve. Tchau!